Essa semana tem sido uma semana muito abençoada. Estivemos aqui em oração, tivemos o privilégio de poder ver o agir de Deus, né? Na vida do pastor Silvio, na vida da irmã Andréia. É tão bom ver que Deus tem cuidado da gente. E quando fui convidado para falar nesta noite, eu fiquei pensando justamente sobre isso, o cuidado de Deus. E como que nós podemos desfrutar desse cuidado. Eu não sei como a Fran disse, né? Eu não sei como você chegou essa noite, nem sei como você está agora. Mas uma coisa boa é você poder desfrutar daquilo que Deus está de fato proporcionando para a gente. Tem uma coisa que parece que é meio contraditório, mas descansar não é nada fácil. Concorda comigo que descansar é muito complicado? O Senhor diz assim na sua palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor, né? Espera nele, né? E ele agirá. E tem uma das coisas mais complicadas que eu percebo no caminhar da vida cristã, é justamente o descansar. E quando eu não descanso, eu não desfruto daquilo que Deus na verdade quer fazer por mim. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números capítulo 9, versos 15 até o versículo 23. E eu quero trabalhar com você essa palavra sobre o cuidado de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua. Vendo o que Deus tem feito nesses dias, então a minha mente veio justamente esse pensamento de que Deus tem grandes coisas a fazer por nós. É importante que você perceba o agir dele. É importante que você acredite que ele está agindo. É importante que você desfrute daquilo que ele está fazendo por você. É a coisa mais chata que tem, irmãos, é você ter um pudim bem gostoso na geladeira e não poder desfrutar dele, né? É tão gostoso. De repente você tem lá um pote de sorvete, né, Bretinha? Um pote de sorvete e não pode desfrutar dele. No caso aqui, porque eu sou diabético, né? Mas você vê aquele negócio bom, gostoso, sabe que é gostoso e não pode desfrutar daquilo. E se você fizer, tem que ser com muita moderação, não é? Então, quando você olha para a palavra de Deus e quando você olha para o próprio Deus, irmãos, ele é precioso e ele tem muito para nos dar, muito para nos ofertar, muito mesmo para nos abençoar. Entretanto, mesmo com tudo aquilo que Deus é, muitas vezes nós não desfrutamos daquilo que Ele tem e daquilo que Ele mesmo é por nós e para nós. Então eu quero despertar teu coração nessa noite pensando sobre isso, desfrutando do cuidado de Deus, não é? E você vai perceber que Deus está cuidando de você o tempo todo. Nesses dias tem sido dado ênfase nos pequenos grupos multiplicadores, né? Os 4 Cs. O trabalhar com vidas, trabalhar com pessoas. E no meu grupinho lá de jovens, a gente estava conversando um pouquinho sobre, né? Eu falei, qual é a razão do nosso pequeno grupo aqui? Por que existe esse pequeno grupo? E alguns responderam, é porque nós precisamos cuidar um do outro, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né? E na verdade, quando eu penso no pequeno grupo, que nós conversamos, eu falei, olha, nós precisamos, na verdade, multiplicar o amor de Deus. Nós vamos multiplicar o amor de Deus que está em nós na outra vida. E, irmãos, coisa preciosa, que quando você multiplica o amor de Deus na vida do outro, o outro passa a desfrutar do quê? Do cuidado de Deus. Olha que coisa preciosa. Quando você transmite a verdade preciosa do amor de Deus na tua vida para outra vida, aquela outra vida começa também a desfrutar do cuidado de Deus. De repente até então ele não havia percebido que Deus é grande, Deus é todo poderoso, Deus tem coisas boas para nos mostrar, coisas grandes e ocultas, como foi lido no texto hoje, que a gente não sabemos ainda, mas quando a gente fala essa verdade para alguém que não conhece Jesus, você está dando a ele a oportunidade dele desfrutar do cuidado de Deus. Então, nossos pequenos grupos têm como propósito isso também, levar o amor de Deus àqueles que ainda não o conhecem, para que eles também possam, como nós, nessa noite, saber que Deus tem grandes coisas a fazer a nosso favor. Olha só o que diz o texto de Números capítulo 9, versos 15 a 23. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam.
Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Deixa eu fazer uma pergunta bem básica para você. Você crê que Deus tem cuidado de você? Você crê que Deus tem cuidado da sua vida? Nos mínimos detalhes? Eu espero que sim, que você acredite nisso, que você creia, que Deus está cuidando de você. De repente você está aqui e tem alguma preocupação que está consumindo aí a sua vida. Eu espero que não. Eu espero que você esteja aqui justamente buscando esse alívio. De repente você está sobrecarregado. Que bom que você está aqui, porque Deus vai te dar a oportunidade de você sair daqui diferente. Talvez você não saiba qual é a direção que você precisa dar para a tua vida. Que bom que você está aqui, porque Deus ele vai mostrar qual o melhor caminho para você seguir. Irmãos, não se preocupe, porque Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, amém? Você crê nisso, que Deus está falando contigo? Eu espero que sim, não é? Uma das coisas que a gente precisa entender, irmãos, é que em dias de angústia podemos contar com a proteção de Deus. Salmos 59:16 diz: Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Aí, irmãos, saber que Deus está presente naqueles dias difíceis, Ele estará lá, presente na tua vida. Ele vai cuidar de você nos dias da angústia. E às vezes a gente vive. Alguns vivenciaram juntamente com o pastor Silvio, né, nesses dias, os primeiros áudios que ele mandou. O que você percebia na voz do pastor? Angústia, não é? Angústia. E aí, porque ele estava angustiado, a gente também o quê? A gente acaba ficando angustiado também, mas aí diz que em dia da angústia nós podemos contar com a proteção do Pai. Ele vai cuidar da gente, Ele vai estar presente. Mas, irmãos, não é só no dia da angústia, não é? Nos dias da ansiedade. Esse dia atrás falamos um pouquinho sobre isso, né? Como que a ansiedade atrapalha a nossa vida. E o que eu preciso fazer com a minha ansiedade? Aqui diz o texto de 1 Pedro 5,7: lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por que eu posso fazer isso? Porque Ele tem cuidado de você e tem cuidado de mim. Que bom saber que nós temos um Deus que se preocupa com a nossa vida, com a minha vida. Ele está cuidando de você. O que você precisa fazer é lance sobre Ele aquelas coisas que estão incomodando o seu caminhar. De repente, algo que você sabe que não tem o que fazer, entrega para Deus. Não tem o que fazer, então entrega. Não fica carregando algo que você sabe que não vai resolver ficar segurando. Irmãos, Deus ele tem nos dado muitas promessas. E é gostoso perceber que essas promessas estão aí na palavra de Deus. Mas uma das promessas que mais me chama a atenção, irmãos, é o fato de que Ele cuida de mim. E aí Ele diz para mim e para você, em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando eu li isso novamente, é um verso tão conhecido de todos nós, aí eu fiquei pensando sobre o seguinte, ele disse para mim que vai estar comigo todos os dias, e por que às vezes eu não sinto a sua presença? Já aconteceu isso contigo? Ele prometeu estar com você todos os dias, mas às vezes, de repente, você não percebe a presença dele. E aí vem um ponto de interrogação e a gente fala assim: onde é que o Senhor está? Por que o Senhor não está me socorrendo? Na verdade, irmãos, Deus continua no mesmo lugar que Ele sempre esteve. A promessa dEle é real e verdadeira, e a promessa dEle continua lá, Ele está presente. É que muitas vezes nós somos tão sufocados pelos problemas, pelas angústias da vida, que nós não percebemos a presença dEle. E, irmãos, não perceber a presença de Deus é a mesma coisa que, como eu disse, você tem um pudim gostoso, um sorvete gostoso, e não poder desfrutar.
Então, o meu desafio para você é: não permita que as dificuldades da vida tirem esse privilégio de você perceber a presença de Deus. Não somente aqui na igreja. Aqui é mais fácil, nós estamos cantando, adorando a Deus, é mais fácil você perceber. Mas lá na tua casa, lá no teu trabalho, quando as coisas estão mais difíceis, você perceber o agir de Deus. E aí você pode poder saber que Ele está cuidando de fato de você. Ainda que você não perceba, Ele está cuidando de você. Irmãos, uma coisa muito preciosa. Esses textos falam das promessas de Deus. Eu estava lendo um pouquinho sobre isso. Alguém falou: olha, existem mais de 8.000 promessas. Eu falei: é muita promessa, né? Eu preciso, teologicamente falando, preciso dar uma olhadinha melhor nessas 8.000 promessas. Mas eu já ouvi falar de 365, uma para cada dia. Opa, isso é joia. Você pode cada dia abrir a palavra de Deus e lá vai ter uma promessa de Deus para você. Para você. Qual é a promessa que vem no teu coração agora? O que vem na tua mente sobre a promessa de Deus? As promessas divinas têm um objetivo primordial: suscitar a confiança humana na onipotência de Deus. Então, Deus fez as promessas para você e para mim, e Ele promete justamente para que você perceba a sua grandeza. Olha só, quando diz: eu estou com você todos os dias, é joia, não é? Mas nós acabamos de celebrar a ceia, e uma das coisas que diz a ceia é que, olha, celebrem a ceia até que eu volte. A promessa dele é que um dia Ele vai voltar. Pergunto para você: você está preparado para aquele dia que o Senhor Jesus irá voltar para levar a sua igreja? Então, irmãos, textos que falam da promessa de Deus, do cuidado de Deus. Muito bem, quando eu vejo tudo isso, eu olho para a palavra de Deus e é gostoso saber que dentre essas promessas que Deus faz, creio que aquelas que falam mais ao coração da gente é aquele que diz do cuidado dele para conosco. Existem muitas palavras bíblicas que nos fazem lembrar a maneira como ele cuida dos seus filhos, não é? Eu gosto daquele texto que fala que ele a sombra das suas asas, né? Como se ele estivesse abraçando a gente, como o pintinho debaixo das asas da galinha, o cuidado que ele tem. Irmãos, são muitas passagens que falam que Deus está cuidando da gente. O problema nosso é que nós temos uma facilidade muito grande de esquecermos disso, e quando nós nos esquecemos que Deus está cuidando, a gente começa a tomar conta da própria vida. E eu vou lhe falar para você, toda vez que eu fiz isso, que eu quis tomar conta da minha própria vida, eu me dei muito mal. Porque, irmãos, a gente acaba fazendo coisas que não deveria fazer, não é? Então é melhor deixar que Deus cuide. E aí Ele vai fazer coisas grandiosas na minha vida e na sua também. Irmãos, aqui nós temos um texto. O povo de Israel estava caminhando em direção à terra prometida. E o caminho que eles estavam traçando para isso, seguindo, era um deserto. Era deserto. Eles estavam indo para a terra prometida, mas até chegar lá, eles tinham que passar pelo deserto. E eu fiquei tentando pensar sobre o que o Senhor pode nos ensinar sobre esse negócio de passar pelo deserto, né? Diz a palavra de Deus, né, que no momento em que o povo estava lá, vivenciando aquela caminhada no deserto, Deus surge no meio deles e dá um sinal para eles. Um sinal que deveria demonstrar toda a amplitude do cuidado de Deus. E aí vem a nuvem para cobrir durante o dia e à noite também, como se fosse um fogo. E esse sinal apareceu para o povo de Israel, para que eles entendessem que Deus estava ali presente, mesmo que eles tivessem que caminhar por um deserto. Deixa eu perguntar para você, meu querido: você já passou por um deserto? Ou de repente está passando por um momento de deserto? No deserto, irmãos, são aqueles momentos da vida que a gente mais aprende de Deus, não é? No deserto tem um sol forte, no deserto falta água, no deserto traz um cansaço enorme para a gente, e às vezes a gente não entende por que estamos naquele deserto, mas Deus tem um propósito. Ele quer mostrar a amplitude do cuidado que Ele tem para com as nossas vidas. Há muitos perigos no deserto, mas Deus está presente lá para cuidar da gente, mesmo quando estamos num deserto, a coisa está difícil, espiritualmente falando, emocionalmente falando, financeiramente falando, tudo errado, mas Deus está presente, cuidando da gente. Irmãos, o cuidado de Deus, ele vai chegar para você e para mim de algumas formas, algumas maneiras, e eu quero ver com você como que isso acontece, olhando para esse texto que nós acabamos de ler. Primeiramente, o cuidado de Deus vem através da sua proteção. A sua proteção. Nesses dias, o pastor Lisandro, lá da igreja de Guararapes, ele passou aqui em Araçatuba, e ele mostrou um videozinho para mim. Ele falou: pastor, dá uma olhada nisso aqui. E aí, parece que foi bem recente.
Lá em Guarulhos, um pastor ele foi assaltado, pelo menos tentaram assaltá-lo. E o que é interessante é que o assaltante chegou na porta do carro do pastor, abriu a porta e falou que era um assalto. E naquele momento que ele falou que era um assalto, ele teve um infarto fulminante e caiu morto ali do lado do carro. Você pode procurar na internet, está lá. Morreu ali, fulminante. Aí eu fiquei pensando como que Deus ele protege a gente. Eu fiquei pensando como que isso é grandioso na vida daquele pastor, na vida daquele homem, porque ele poderia simplesmente ter passado por momentos difíceis, mas aquele homem, ele foi fulminado naquele momento. Aí alguns falaram, porque ele era pastor, ou porque ele era filho de Deus. Uma coisa eu posso dizer, irmãos, Deus vai nos proteger. Você acredita? Se você não acredita, você está perdendo uma grande bênção, de saber que Deus está protegendo a gente, de males que a gente nem mesmo está vendo, não é? Então, no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu. Então fizeram um tabernáculo. O tabernáculo representava a presença de Deus para o povo de Israel. Era ali que Deus permanecia. Levantaram um tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia uma aparência de fogo. Então, irmãos, foi erigido o tabernáculo e o Senhor deu esse sinal para o povo agora, aquela nuvem chegando de dia, uma nuvem, à noite era como se fosse um fogo. E ali então Deus começou a manifestar ao povo de Israel o seu cuidado, através da sua proteção. Uma coisa é importante, irmãos, que quando a gente pensa na proteção do dia, proteção do sol, o sol era escaldante, o sol era terrível. E eu fiquei só querendo aplicar isso para a gente, para as nossas vidas. Muitas vezes, irmão, nós passamos dias tão difíceis em que parece que é um fogo mesmo. É como se estivesse queimando a nossa alma, porque a coisa está complicada por demais. E aí o Senhor diz, olha, eu quero te proteger também dessas dificuldades. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir me livrar, muitas vezes, desse peso da alma que está sobre mim? Eu não sei se você já caminhou debaixo do sol escaldante. Eu já, o dia inteiro caminhando debaixo do sol, o sol muito quente. Sabe o que eu mais queria? O que mais queria era beber água. O que eu mais queria era desfrutar de uma sombra. Eu queria muito uma sombra. Lá em Santarém, no estado do Pará, existe uma região na Amazonas, na floresta amazônica, que chama-se a calvície da floresta amazônica. Tem um nome lá que eles deram para aquele lugar. A gente entra na mata, a gente anda por vários dias dentro da mata e de repente você sai num descampado. E eles chamam de calvície da floresta amazônica, porque você anda o dia inteiro naquele lugar, é uma areia branca, bem fininha, e não tem árvore alguma, somente pequenos arbustos, o tempo todo, e uma gramínea lá bem baixinha, e o dia inteiro você anda naquele lugar. E quando eu cheguei naquele lugar, eu até estranhei, porque você olha para trás e você vê aquela mata enorme, com árvores gigantescas, e de repente você chega naquele lugar, agora aquele descampado, e um sol muito quente, e nós andamos o dia todo naquele sol quente. Quando foi chegando a tardezinha, nós estávamos saindo daquele descampado, e aí nós demos de frente com uma fonte de água, saindo tipo de uma rocha, de um rochedo, uma fonte de água, ele chama de igarapé lá, um pequeno igarapézinho, aquela água fresca, cristalina, e um pequeno arbusto ali. Gente, que coisa gostosa, foi poder sentar ali naquele lugar, beber daquela água e descansar, e refrescar, e saber que foi Deus que providenciou tudo aquilo. Coisa gostosa, Deus coloca na tua vida esse igarapézinho, que vai te dar esse alívio, vai te colocar lá debaixo de um arvoredo, vai te dar alívio das tensões da vida, porque Ele quer cuidar de você. Então, irmãos, a proteção de Deus é durante o dia, quando você pode ver as coisas, quando você pode perceber as coisas, mas também é durante a noite. Aqui durante a noite diz o texto que ele vinha como uma aparência de fogo lá, a proteção do frio. Porque você sabe que no deserto faz um frio muito grande. Então a proteção do frio, a proteção do escuro do deserto, a proteção das feras que havia no deserto. Irmãos, a escuridão, ela remete a gente ao temor. Eu não gosto do escuro, você gosta? Eu não gosto do escuro. Ficar sozinho no escuro, também não. Tem gente que tem até medo de ficar sozinho, né? Tem medo mesmo, pavor de escuro. E de fato eu não gosto também. Porque o escuro,
ele remete justamente às trevas, aquilo que na verdade é o agir do diabo, é onde o inimigo está agindo. E aí Deus vem e fala assim: olha, mesmo no meio da escuridão, eu vou estar lá para iluminar a sua vida. Que coisa gostosa, irmãos, para proteger você das feras, dos ataques do inimigo. Eu vou cuidar de você, mesmo quando for à noite. E é interessante a palavra de Deus, ela diz: olha, você pode chorar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Agora, porque você está chorando, quer dizer que Deus não está cuidando de você? Não, irmãos, você pode chorar, não tem problema, faz parte do andar com Deus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então chora, não tem problema, Deus está cuidando de você, mesmo no meio da noite, mesmo no meio da escuridão. O inimigo pode até tentar atacar você, ou melhor, ele pode até atacar você, mas ele vai encontrar alguém para te defender. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele vai cuidar de você, porque Ele prometeu fazer isso. Então a proteção do Senhor, irmãos, é preciso que a gente desfrute disso. Salmo 121, 5:8 diz: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Irmãos, esses textos são aplicados para Israel. Para Israel, nós queremos aplicar para nós, para a nossa vida. O Senhor vai cuidar de você, desde que você saia até a sua volta, ao sair e ao chegar de volta. Deus está cuidando de você. Você precisa perceber o agir dele. Às vezes, irmãos, nós não percebemos e por conta disso não valorizamos aquilo que Deus está fazendo. Por isso que a gratidão muitas vezes é ausente do nosso coração também. O Senhor é o seu protetor, como sombra que protege. Eu copiei 2 vezes. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Coisa gostosa. Eu imagino, irmãos, nesses dias o pastor Silvio percebendo o amor de Deus. Conversei um pouquinho com o Manuel e como que as coisas fogem do nosso controle. E quando fogem do nosso controle, a nossa dependência se torna total em Deus. Tudo que nós não temos controle, nós temos que buscar isso em Deus. E às vezes, irmãos, Deus tira o nosso controle justamente para que Ele possa entrar na nossa vida e nos mostrar coisas incríveis, coisas que nós nunca não percebemos, porque queremos estar no controle. Mas quando Ele está no controle, a gente começa a perceber coisas incríveis. E eu imagino esses dias todos o pastor Silvio olhando para a Andréia e clamando a Deus por uma cura, por uma intervenção do Senhor, não é? Irmãos, que coisa gostosa, ver como o agir de Deus foi se manifestando e levantando homens capacitados, mulheres capacitadas. Eu vi aqui a Cíntia agradecendo por acho que enfermeira, alguém lá do hospital que agilizou o transporte, né, da irmã Andréia para Santos. Pessoas que Deus foi colocando no caminho, gente que ninguém conhece ninguém e de repente está lá. Que coisa tremenda, irmãos, a proteção de Deus para com os seus filhos. Irmãos, eu me lembro, eu fico maravilhado como Deus tem cuidado de mim e da minha família através dos anos. O meu filho mais novo, o Diego, ele nasceu lá em Santarém. E quando ele nasceu, nós chegamos lá em Santarém, nós não tínhamos conhecimento nenhum lá, médicos, coisas assim. Minha esposa estava grávida, eu falei, como é que vai ser num lugar como Santarém? Pensa, há 30 anos atrás, irmãos, aquilo lá era meio complicadão, era época de garimpo, o negócio estava meio esquisito ainda lá. E como é que vai ser? Os médicos lá era meio complicado mesmo. E Deus levantou uma irmã da Igreja Batista lá em Santarém, uma irmã que eu não conhecia, ela era enfermeira lá do melhor hospital que havia em Santarém. Levantou aquela irmã, ela nos indicou um médico, falou, esse médico aqui vai. Eu procurei o médico, contei para ele a minha história, que nós éramos missionários, que nós estávamos lá e nós precisávamos de ajuda. E ele falou assim, olha, tá bom, então nós vamos fazer assim, primeira coisa, você tem condições de pagar um exame para ver como é que está o seu filho, quantos meses está certinho? Não, aí fizemos aquele exame, esqueci o nome do exame agora, para saber como que ele estava. E aí eu levei o exame para ele e falou, olha, nós vamos marcar então a data para o seu menino nascer, para o seu filho nascer. Irmãos, só para resumir a história, meu filho nasceu em Santarém, na mão de um dos melhores médicos de Santarém, na melhor maternidade de Santarém, e eu não conheci ninguém.
Eu não conhecia ninguém. E aí quando eu falei, e agora isso aqui vai ficar caro, esse negócio aqui vai ser caro. E quando eu falava de preço para o médico, doutor, quanto é que vai ficar? Ele falou, depois a gente conversa. Sabe, esse negócio eu fico apavorado, não, eu quero saber logo, né? Eu preciso me preparar. Ele falou, não, depois a gente fala sobre isso. Depois a gente fala sobre isso. Eu falei, mas depois, doutor, e aí, como é que vai ser? E aí meu filho nasceu, eu lembro como se fosse hoje, minha esposa entrou para ganhar o nenê, e aí ele falou para mim assim, minha esposa sempre teve dificuldade nas 2 gestações, né, na primeira, ela tem problemas muita dificuldade na gestação, e o médico sabia disso já também, e ele falou assim, aí, ó, eu vou encerrar, hein, não vai ter mais nada, hein, vou encerrar, pode? Eu falei, doutor, passa a régua. Eu sabia que minha esposa tinha dificuldade na saúde, então, na verdade, era para preservá-la, né? O médico sabia disso, e foi a sugestão do médico mesmo. Falou, é bom você não ter mais filhos, porque na gestação era muito difícil, não podia sair de perto dela. Ela desmaiava, ela caía, era um negócio doido, né? E aí ele falou, vou arrancar tudo, beleza? Eu falei, beleza, passa a régua no negócio aí. Aí passou o tempo lá esperando, né, no corredor do hospital, aí ele voltou, falou assim, ó, tudo certo, mais um moleque aí, tá? Mais um menino, que eu não sabia ainda o que era, né? Falou, mais um menino. Falei, tá bom, mais um menino. Falou assim, ó, acabou, hein? Falei, tá bom, tá jóia, fica tranquilo. Aí ele saiu assim, passou pelo corredor, eu agradeci e fiquei ali. E aí tá, minha esposa ficou mais um dia no hospital, e aí quando foi não ficava muito tempo no hospital lá não, fui lá para buscá-la, para ver como é que ia. Ela falou, agora tem que passar lá na tesouraria, na secretaria, para ver quanto é que foi a pancada, né? E eu cheguei lá, chamei a menina que estava lá cuidando, falei, olha, meu filho nasceu e tal, mostrei para ela o documento ali e tal, e ela falou, olha, eu quero saber quanto que eu estou devendo aqui no hospital. Ela olhou para mim e falou assim, olha, você está enrolado, hein? Vai ficar ruim aqui para você, hein? Eu falei, hein? Está falando comigo mesmo? Falou, a coisa aqui está meio complicada. Ela puxou a ficha assim, né? A minha ficha. Ela falou assim, olha, você está devendo uma seringa descartável. Falei, o quê? Tem certeza? Falei, você está devendo só uma seringa descartável. Que foi usado lá para dar a Axel, que deu na minha esposa lá. Falou, foi só a seringa descartável. Só para dizer para você que não ficou de graça. Eu olhei assim e falei, é sério? Ela falou, assina aqui, ó. Eu paguei a seringa descartável e fui embora com a minha esposa. Deus cuidando, irmãos. Deus protegendo, num lugar que eu não tinha ninguém por mim. Deus levantou aquela mulher, Deus levantou aquele médico, o melhor hospital, me colocou lá, cuidou de nós, cuidou do meu filho. Meu filho depois ficou doente, levantaram mais. Deus levantou uma outra profissional da saúde, cuidou do meu filho. Até que nós não pudemos ficar mais lá, porque meu filho precisava de um cuidado um pouquinho melhor. Nós tivemos que voltar do campo missionário por conta disso, né? E meu filho hoje ele foi campeão de jiu-jitsu sul-americano lá em Florianópolis. Esse mesmo filho que ficou doente, que quase morreu, hoje ele foi campeão, primeiro lugar em jiu-jitsu. Ô glória! Eu tenho uma família abençoada, Deus tem cuidado de mim, Deus tem me protegido, tem protegido os meus filhos, não é? Recentemente meu mais velho capotou o carro dele, perda total no carro, só fez um corte aqui na cabeça. Se você olhasse o carro assim, você não ia dizer que saiu vivo dali, né? Foi capotando mesmo. Deus tem protegido os seus. Você tem percebido Deus agir? Você tem percebido Deus cuidar de você? Agradeça, glorifique a esse Deus tremendo. Quando eu falo glória, é porque glória, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem sido muito bondoso para comigo, para com a minha família, e eu acredito que Ele tem sido também para com você, para contigo. Através da sua proteção nós podemos ver o cuidado dEle, e Ele vai continuar cuidando, irmão, se você permitir. Seja fiel para com Ele, e Ele vai ser fiel para com você. Segunda forma, através da sua orientação. O versículo 17 diz, sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Interessante, irmãos, a orientação de Deus. Aqui você vai perceber no texto, não sei se você percebeu, mas várias vezes, olha, eles só saíam quando a nuvem se levantava. Quando a nuvem parava, eles acampavam. Aí a nuvem levantava, eles ficavam de olho na nuvem. Para saber o momento de se levantar, o momento de levantar acampamento, o momento de ficar quieto. Eles tinham que ficar observando o que Deus estava fazendo. Irmãos, nós perdemos muitas vezes o foco de Deus, porque nós perdemos a orientação dEle. E ao perder o foco, nós percebemos ou perdemos aquilo que Ele está fazendo. Então olha,
de repente, levanta. Às vezes ficava um dia só. Era só um momentinho ali, fazia o acampamento, já no outro dia tinha que levantar. Às vezes levava semanas. Ficavam semanas acampados no mesmo lugar. E aí, de repente, eram meses. E ali diz que quando ficava mais tempo, eles tinham que fazer tudo aquilo que Deus já havia ordenado para eles, que Deus havia prescrito para eles. E eu fiquei pensando em aplicar isso para nós como igreja, né? Só fazer aquilo que Deus manda quando Ele manda. Se é para sossegar, sossegue. Se é para falar, fale. O povo precisava ficar atento aos movimentos da nuvem. Só andava quando a nuvem de Deus dava orientação. Eles não tinham um mapa, eles não tinham a bússola. Irmãos, nós temos hoje, todo celular tem o tal do GPS. Eu já entrei em frio por causa desse negócio também, viu? De confiar no tal do GPS, né? E às vezes ele está atrasado, GPS atrasado. Já aconteceu contigo? Ele me avisou, eu falei, ih, rapaz, passou. Ele me avisou, vire à direita. Eu falei, vira à direita, que jeito? Estou em cima de um pontilhão aqui, rapaz. Como é que eu vou virar à direita? Já era para ter entrado lá na outra bifurcação, agora você está me avisando para virar? Aí o GPS falhando comigo, aí aquela vozinha. Eu falei assim, vamos mudar essa voz. Até dei o nome para o GPS, você lembra, Pedro? Era Lia, né? Nós demos o nome do GPS, Lima Inteligência Artificial. Só pra gente brincar durante a viagem, né? Mas aquele GPS me enganando, fazendo eu parar onde não devia. Acabei indo para uma cidadezinha, esqueci o nome lá. Tive que entrar na cidade, rodei a cidade todo dia para sair. E ela me mandando. Falei, cala a boca, chega. Eu vou por mim mesmo, porque esse GPS aqui só está estrangulando a minha vida. Mas, irmãos, naqueles dias não havia GPS. E às vezes nós estamos aqui perdidos porque confiamos em algo que também de repente não é tão confiável assim. Mas você tem Deus para você confiar. Que coisa tremenda. Deus está contigo, Ele é a nossa bússola. Eles não tinham um projeto pré-definido de conhecimento público que os direcionasse por onde deveriam seguir. Eles deveriam permanecer inteiramente dependentes do movimento da nuvem. Imagina, irmãos, era a orientação que Deus estava dando para eles. A nuvem parou. Opa, paramos, vamos estabelecer a nossa cama. A nuvem está movimentando. Gente, cata aí os cacarecos, vamos sair porque não é para ficar mais aqui. Direção de Deus, orientação de Deus. Deus tem orientado a sua vida, meu querido? Deus está orientando a sua vida? É Ele quem conduz você de dia e de noite? É Ele que está mostrando o caminho? Você está seguindo de fato o Senhor Deus? Quando Ele manda você ir, você vai. Quando Ele manda você parar, você para. Porque você percebe e entende que é Deus que está falando. Coisa tremenda, irmão, seguir a orientação de Deus. Nós podemos desfrutar do cuidado de Deus quando seguimos a orientação dEle. Se Ele está dizendo não vá por aí, é melhor você não ir. Se Ele está falando, olha, passe para o lado de cá, passe para o lado de cá, porque é a orientação de Deus. Se Ele está dizendo para você não ir, então não vá, porque isso é importante, seguirmos a orientação dEle, irmão. Ainda Ele diz assim, olha, a nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava, eles paravam. Diz a palavra de Deus que a nuvem ficava algumas horas, dias, meses, sem se movimentar. E eles precisavam manter o olhar fixo nela. Ao olhar para a nuvem, irmãos, eles estavam olhando para quem? Para o próprio Deus, né? E talvez seja isso que esteja faltando na minha vida e na sua. Olharmos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Olhar para Ele. Talvez você está olhando para algo que não é confiável. Olhe para o Senhor. Acredita que Ele vai cuidar de você. Então, irmãos, quando a gente olha para tudo isso e percebe o agir dele, é importante que você consiga viver isso na sua vida, como prática. O que isso significa para nós, a orientação de Deus? Significa que quem está sob o cuidado de Deus não pode ficar para trás e nem andar à frente da nuvem. Interessante, né? O cuidado de Deus para nós, se eu estou dependendo dele, você não vai ficar aquém da nuvem, atrás dela, e nem vai o quê? Passar. Ela está no lugar certo e é ali que você precisa estar. Quantas vezes você já ficou atrás? Quantas vezes você já quis passar pela frente de Deus, não é? Tomando decisões que mais tarde você falou, Senhor, não devia ter feito isso. Mas fez, passou à frente, não esperou a direção de Deus, a orientação dele. Irmão, isso é muito perigoso. Está na hora de construir? Construa. Deus vai orientar você, não é? Eu estou lá com o meu banheiro, estou enrolado com aquele banheiro ainda. Não cabe ainda não é?
Estava eu e meu filho trabalhando, meu filho voltou a trabalhar, eu também voltei, agora só tem pouco tempo, e essa semana foi uma semana cheia de coisas, né? Estou lá construindo, mas eu entendi que era o momento de construir. Eu falei, eita, será que era mesmo? Né? Eu começo a olhar aquele banheiro, o negócio não sai. Mas está na hora de construir, construa. Está na hora de casar? Casa. Está na hora de trocar de carro? Troque. Está na hora de trocar de bicicleta? Troca. Trocar de moto? Troca. Então, espere a orientação de Deus. Está na hora de fazer aquele negócio? Faça. Mas precisa da orientação de Deus, irmão. Não vá de qualquer afoitamente fazer aquilo que dá na cabeça. Mas para que tudo isso dê certo, é preciso estar sintonizado aos movimentos de Deus. Tem muita gente tomando suas decisões sem entender os movimentos de Deus. Então Deus está se movimentando, irmãos. Deus não é um Deus apático, que está aquém daquilo que você precisa. Ele está olhando para você. Mas se você está em sintonia, então você vai conseguir perceber o agir dele. Através da orientação, então nós precisamos estar sintonizados aos movimentos de Deus. Precisamos estar sintonizados na hora de Deus. Quando a gente faz as coisas na hora errada, nós trazemos sobre a nossa vida o peso da frustração. Já fiz isso, já fiz coisa errada e me arrependi. Né? Uma certa feita, eu e minha esposa saímos lá, a gente foi lá para o centro da cidade, né, e falou, era um sábado, né? Vamos dar uma passeadinha lá, vamos ver as vitrines? Eu falei, isso não vai prestar, né? Naquela época não tinha cartão de crédito, essas coisas, não. E nós fomos, né? E olha para cá, olha para lá, olha aqui, olha aqui. Aí de repente nós vimos lá um aparelho de som. CCE. Foi a primeira. Foi a primeira, né? Não é que continua comprando errado. Foi a primeira compra. CCE, continua comprando errado. Não foi a primeira. Né? Eu olhei aqui lá, era um aparelho bonito assim e tal, com 2 tape deck. Olha, era duplo lá, né? Então era chique, 2 deck. Né? Você colocava no outro, você gravava, e coisa legal e tal. Aí nós... E era um amigo nosso, né? Que estava como vendedor. E a gente não foi lá para comprar. Mas o muito amigo, ó... E nós levamos o negócio, saímos com um pacotão debaixo do braço. Irmãos, a primeira coisa, quando nós chegamos em casa, eu olhei para ela olhou para mim e falou assim, se lascamos, né? Vamos comer ovo frito um tempão, até pagar esse negócio aqui. Porque a gente não foi para comprar, irmãos. Não era a hora certa. Não era o momento certo. A gente acabou comprando só pela... esse aparelhão legal, compramos. Daí depois a gente percebeu que era CCE mesmo, né? Irmãos, a Bíblia no Evangelho de João 2 nos diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você está seguindo os movimentos do Senhor? Se você está seguindo, você vai estar andando aonde? Na luz, né? E andar na luz, irmãos, não tem coisa melhor do que isso. Já falei para você, acabou a energia. Tenta andar para você, se você ver se você não vai tropeçar aí, bater o dedão, o canto do dedo em algum lugar, bater o joelho, alguma coisa vai acontecer, vai trombar com alguém, mas na luz, irmãos, que bênção você poder andar na luz, enxergando tudo e sendo abençoado pelo Senhor. Irmãos, o cuidado de Deus através da sua orientação, Deus sabe o momento certo, Deus sabe a hora certa, Deus tem o movimento certo, Deus tem a orientação certa, Deus sabe como vai ser esse ano. Irmãos, eu fiquei pensando no pastor Silvio. Lá atrás, o ano passado, ele projetou uma semana de oração. Só que eu penso que ele nunca imaginaria que essa semana de oração seria totalmente voltada, né, na maior parte do tempo, voltada para ele, para orar por ele. E lá, né, no final do ano ele falou, não tem uma semana de oração. Deus já estava mostrando que ele ia precisar, né? Deus já sabia de tudo, sabia que ele ia precisar desse tempo junto. Ele sabia que a igreja ia ter que se reunir para clamar, para pedir, para ver o agir de Deus, para ver o cuidado de Deus, como igreja. Deus prepara tudo no tempo certo, irmãos. Deus sabe o que vai ser, Ele sabe o que vai ser, esse ano todo. Por isso só ande quando a nuvem andar. Por favor, só ande quando a nuvem andar. Eu às vezes tenho tomado algumas decisões e tenho andado antes da nuvem. E aí a gente quebra a cara, né? Esteja atento aos sinais de Deus para a sua vida. Creia que Deus sabe o que é melhor para você. E Deus sabe. Ele é Deus. Você está duvidando disso? A gente duvida de que Deus é Deus, né? De que Ele sabe de fato. Senhor, o Senhor é bom, mas olha, eu vou ter que dar uma ajudazinha aqui, né? E a gente tenta ajudar Deus e acaba estragando tudo. Muito bem. Terceira forma de Deus mostrar o seu cuidado, através da sua provisão.
Versículo 18 diz: conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Irmãos, quando fala de estar acampado, nós estamos falando de um momento que você vai ficar parado. E se você está parado, você vai precisar de um alojamento, você vai precisar de comida, de bebida, de água, você vai precisar de um monte de coisa, porque você está acampado. E aí, irmãos, é que a gente entra a provisão de Deus, como Ele cuida da gente, né? Andando, quando estou andando e quando estou acampado, Deus proverá. Você já leu isso na Bíblia? Deus proverá. E irmãos, eu fico imaginando como o contexto desse Deus proverá, quando Deus fala com Abraão, né? E ele vai sacrificar o seu filho, porque Deus pediu para que o filho fosse sacrificado. E aí o filho olha para o pai e fala assim: pai, ó, a gente andou 3 dias aqui, eu trouxe esse monte de graveto nas costas, e aí agora foi montado aqui esse altar, né? Os gravetos estão aqui, o fogo está aqui, eu estou vendo que o senhor está com a faca na mão, está tudo aqui, mas não estou vendo o cordeiro. E aí vem a resposta de Abraão: Deus proverá. Irmãos, Deus proverá, o Deus da provisão, o Deus que cuida da gente, daquilo que nós precisamos. Irmãos, é interessante, Deus sabia dos limites daquele povo, Deus sabia o que eles estavam vivendo, Deus sabia dos limites físicos, até onde você vai poder. Hoje, se eu trabalho um tempinho agachado, né, eu tenho problema nos rins. Trabalhar agachado e depois, aí eu já tomei um Buscopan antes, né? Antes de começar o serviço, logo cedo já tomei o Buscopan. Aí depois, mais tarde, depois de ter feito um pouco de serviço, eu fui levantar e já saí assim, irmãos, ó. Né? Minha esposa olhou para mim e falou: ih, rapaz, tá feia a coisa, né? A coisa está difícil, e dor para todo lado, né? Então, aí de repente você sabe que você tem um limite físico. A coisa agora chegou no ponto que não dá para você fazer tudo que você fazia antes, com a mesma agilidade, né? Você pode até fazer, mas devagar, né? Com cuidado para não se machucar. E aí, Deus sabia do limite físico daquele povo, tanto que eles podiam andar, o tempo que eles aguentavam de sol quente. Deus sabia, Deus sabe qual é o teu limite. Deus sabe qual é a tua fraqueza, Deus sabe qual é a força que você tem, fisicamente falando, Deus sabe qual é o seu limite emocional, Deus sabe até onde você pode ir e enfrentar os problemas, Ele sabe até onde você pode ir sem dificuldade, e Ele sabe que de repente, num determinado momento da vida, se você passar para lá, a coisa vai ficar tão ruim, que de repente você não vai conseguir nem voltar mais. E sabe, irmãos, emocionalmente falando, tem sido tão triste as notícias que nós ouvimos, tantas pessoas tirando a sua própria vida, porque passaram do limite, foram à frente de Deus, eu imagino assim, não é? E não deram conta de caminhar com os limites emocionais que a vida impõe para a gente. Irmãos, eu sou chorão, vocês já perceberam, né? Meu nome deveria ser Jeremias, mas não é. Mas eu deveria ser Jeremias, o profeta chorão. Mas não é só no sentido de choro. Jeremias chorava porque o povo de Israel também estava fazendo coisa errada, né? E Deus queria usar Jeremias como profeta também. Mas eu sou chorão porque eu sou muito emotivo, não é? Eu tenho que cuidar com as minhas emoções. Deus conhece o meu limite? Ele conhece. Ele sabe quando o Dorival a coisa está feia, não é? Ele sabe quando e não é só ele que sabe, não. Porque, irmãos, se tem uma coisa que eu não consigo muito, é esconder o que eu estou sentindo. As pessoas veem no meu rosto, né? Eu lembro que no ministério anterior que nós estávamos, eu chegava na igreja, uma irmãzinha olhava para mim assim e falava: pastor, está tudo bem? Eu falei: opa, está tudo bem. Fala: tá nada, pastor, eu sei que o senhor não está bem, vem cá, vamos orar. E a pessoa conhecia, sabia, e Deus conhece também, irmãos. Ele sabe qual é o limite, emocionalmente falando. Ele sabe quais são os seus limites espirituais. O Senhor diz para mim, para você na palavra, Ele diz que Ele não vai permitir que você seja tentado além das suas forças, mas Ele proverá o quê? Livramento, irmãos, que coisa preciosa. Deus sabe até onde você pode ser tentado. Se você for até aqui, tá jóia, mas se você for até aqui você cai. E ele não quer que você caia, porque Ele sabe que se você chegar aqui você pode cair. Então Ele não permite que você chegue lá. Se você for, é por vontade própria, não porque Deus quis. Então, irmãos, Ele conhece, Ele sabia que o povo tinha limites físicos, emocionais e espirituais. O Deus que os fazia parar para descansar
era o mesmo Deus que cuidara da vida deles durante a peregrinação do deserto. Interessante, irmãos, parar para o quê? Descansar. E eu disse para vocês no início da nossa palavra aqui, que se tem uma coisa difícil da gente fazer é descansar. Porque o descansar, irmãos, está dizendo que você agora está na total dependência de Deus. E a gente muitas vezes não quer ficar na dependência de Deus. A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer reagir. Por isso que descansar é complicado. E aí ele vem no Salmo e diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais ele fará entrega. Você precisa entregar. O descansar é isso. É permitir que ele cuida de você, cuida da tua alma. Em Deuteronômio 29:5 diz assim, durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, nem suas roupas nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Oh, Deus maravilhoso, hein? Já pensou nisso? Talvez você leu isso aí e nunca parou para perceber. Mas olha, diz aqui que durante 40 anos, aqui diz, nem a roupa, nem a sandália do pé se gastou. A única coisa que eu fiquei pensando nisso, foi assim, rapaz, 40 anos, a mesma roupa? Dureza, hein? No deserto, como é que faz, né? Ela não gastava, então você ficava com a mesma roupa durante 40 anos. Mas o que eu estou dizendo para você é que Deus trazia provisão daquilo que eles precisavam. Fosse espiritual, fosse físico, fosse material, Deus estava provendo, cuidando deles. Deus está cuidando de mim, Deus tem cuidado de mim e dado além do que eu tenho pedido ou pensado. E não é, irmãos, problemas vêm. Esses dias atrás nós passamos por algumas lutas na área financeira. Foi complicado. Nosso carro, primeiro deu um problema no motor. Nós fizemos uma viagem, quando voltamos da viagem, deu um problema e tive que trocar o cabeçote do motor. Eu troquei ele zero. Não mandei refazer não, troquei zero. Vamos fazer o negócio certo, né? O mecânico falou, olha, melhor faz um negócio bem feito, senão você vai ficar com o carro bichado. Não, fazer um negócio bem feito. Comprei o cabeçote aqui na Ford, troquei o negócio zero, ficou zeradinho o carro. Beleza, ficou jóia. Aí tá, agora quando nós fomos para viajar novamente, estou pagando isso aí, né? Parcelamos para pagar o negócio, né? E aí quando estamos, nós temos um casal amigo lá em São Sebastião, litoral norte. E eles sempre falam, vem para cá, eles separaram no quartinho lá, né? Minha esposa fica na cama e eu no chão. Isso não está certo. Já falei para ela, né? No chão eu não consigo pegar o ar-condicionado, ela pega tudo para ela. Então tudo bem, mas tem aquele quartinho lá que separaram para a gente. Fala, vem para cá. Se você não se importar de ficar meio num apertinho aqui, fala, não, nós estamos indo. Mas para ir dessa vez, de repente, fui olhar o carro, o amortecedor quebrou. Falei, não é possível. Não é para eu ir, não é para eu viajar. E aí eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou, e aí, vamos dar um jeito. E corre daqui, corre dali. Um irmãozão abençoado aqui, cadê o Jefferson? Está aí, lá fora? Falou assim, pastor, traz aqui que eu arrumo esse negócio aí. Comprei parcelado, levei lá para ele, cobrou baratinho para mim, arrumamos o carro e pá, vamos embora. Oh, maravilha, praia, que coisa gostosa. Uma vez por ano, né? Descansar. Deus vai prover o descanso para você também. Você precisa descansar. Entende isso? Desfrutar do cuidado de Deus. Aquele casal lá de São Sebastião, eu falei para ela, Preta, agora o ano que vem não dá, porque já foi 3 anos seguidos. 3 anos no mesmo lugar. Não, vamos dar uma folga para eles, né? E eles falaram, não, vem para cá. Ó, se alguém souber de algum outro lugar, por favor, né? Vamos agendando aí que eu preciso me organizar por esse ano. Tá bem? Para janeirão do ano que vem. Porque é sempre janeiro, quando eu tenho folga e minha esposa também. Então, irmãos, Deus cuida da gente. Você precisa descansar. Aproveite o cuidado, a provisão dele para isso também, não é? Deus vai fazer isso para você. Durante os 40 anos ele cuidou do povo. Quem está debaixo do cuidado de Deus não tem o que temer, amém? Eu preciso crer nisso. Tem alguma coisa que está causando temor no seu coração? A perguntinha, descanse. Deus está cuidando de tudo. A palavra de Deus diz, 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmo 55, 22, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Deus está providenciando o que você precisa para você continuar continuando. Tá bem? Eu tenho esse lema, continue continuando. Não para não é? Mesmo que as coisas estão difíceis. Por vezes nós ficamos cansados e sobrecarregados, porque assumimos para nós aquilo que é função apenas do Senhor. Ele diz, entrega para mim que eu carrego.
Parecem fardos pesados, porque estão acima da nossa capacidade de carregar. E Deus está dizendo para você nessa noite, olha, eu vou cuidar de você. Deixa que eu cuide de você. É a palavra de Deus para o teu coração. Eu não sei o que você precisa hoje, mas eu tenho certeza que Deus é capaz de fazer aquilo que você precisa. Deus é capaz de cuidar de você na sua necessidade. Saiba que debaixo da nuvem de Deus há esperança. Não é? Estava lá o tabernáculo, a nuvem chegava. Se você estiver debaixo do cuidado dele, sempre vai haver esperança. Às vezes a coisa complica um pouquinho, às vezes os dias serão difíceis. Ninguém está dizendo que vai ser fácil, mas a esperança vai estar lá. E a esperança move a gente, né? Quando tem esperança é porque a gente tem sonhos. Não é verdade? A esperança me leva a sonhar. Alguém que não tem esperança, não tem sonhos, irmãos. Parou a vida. Mas se eu tenho esperança é porque eu olho para o futuro. A esperança diz respeito a algo que eu espero ainda. Pensei que eu ia cair. Vocês riem, né? Ia ser pior se eu tivesse caído. Deus é bom demais, cuidou de mim aqui agora. Quem confia no Senhor, olha, quem caminha debaixo da nuvem, oh glória, eu estou debaixo da nuvem. Mesmo que esteja em perigo, correndo riscos, fique em paz e descanse. Existe um convite de Jesus para aqueles que precisam de descanso. Você já sabe disso, irmãos, eu só estou relembrando você. Você já sabe que tem esse convite. O nosso problema é desfrutar do cuidado de Deus. Ele quer cuidar de você. Você quer ser cuidado? Não é? Ele quer cuidar de você. Talvez você não está deixando Ele cuidar de você. A palavra de Deus diz assim, olha, para a gente concluir a nossa palavra. Você conhece esse texto, não conhece? Vinde a mim todos que estáis cansados, e ali fala oprimidos. Tem uma tradução que diz sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Irmãos, é meio assim, a nossa mente não consegue acompanhar esse negócio. Porque se fala que é fardo, para mim já está dizendo que é pesado. Fardo é fardo. Eu trabalhei um tempo com fardo de algodão, limpando sacaria de algodão. Pode um negócio desse? Ô, servicinho duro. Difícil, eu era molecão ainda, né? Limpando sacaria, cheio de carrapicho. Eu via aqueles, e tinha que às vezes pegar um fardo de algodão, carregar para lá. Então na minha mente, fardo é cheio de carrapicho, é cheio de dificuldade e pesado. Aí o Senhor vem e fala assim para você, ó, pega o meu fardo, porque ele é leve. Pega o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso que ele está dizendo deixa eu cuidar de você, porque se eu cuidar de você, você vai dar conta. Se eu cuidar de você, você vai continuar seguindo em frente. Se eu cuidar de você, nada vai te deter você na tua vida, porque coisas grandes eu tenho para a tua vida. Então, irmãos, a minha palavra ao seu coração deixa Deus cuidar de você, tá bem? Saia daqui falando, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu me entrego a Ti, eu me rendo aos Teus pés, eu de fato quero ver o que o Senhor tem para a minha vida, tá bem? Então, desfrute dos cuidados de Deus, permita que Ele faça isso, descansa nele. Fácil não é, mas é possível, se você desejar isso. Deus cuida da gente. Irmãos, nós vamos terminar a nossa parte aqui, e nós queremos cantar um cântico que eu gosto muito. Nós vamos cantar juntos aqui como igreja, a equipe de louvor vai estar chegando, que fala sobre isso, sobre o cuidado de Deus. E enquanto estaremos cantando aqui, eu quero aproveitar e falar contigo. Eu não sei como que você está nessa noite. Talvez você está lutando com coisas que não precisaria lutar. Talvez você está precisando desse descanso, você até sabe, mas não conseguiu ainda se entregar a Ele. Talvez você ainda não conseguiu se colocar diante de Deus, dizendo, Senhor, eu me entrego, eu me rendo, eu de fato quero descansar em Ti. Então eu gostaria de convidar você, nós vamos orar juntos aqui, por você, pela sua vida. Se porventura alguém aqui nessa noite, que está cansado, né? Está cansado, porque as lutas têm sido muito grandes, e de repente você está falando, Senhor, socorre-me, ajuda-me. E nós queremos orar por você como igreja, não é? Talvez alguém aqui que ainda não fez uma decisão ao lado do Senhor Jesus como Senhor da vida. Talvez você não entregou a sua vida a esse Deus que quer cuidar de você. Se você não se entregou a Ele, se entregue hoje, porque Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar da tua vida, da vida da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos. Ele quer cuidar de tudo aquilo que diz respeito ao seu caminhar, mesmo que você esteja passando por um deserto.
Ele vai estar lá de dia e de noite. Ele prometeu estar com você todos os dias. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Amém? Então vamos cantar. Enquanto cantamos, se você desejar vir aqui à frente, venha. Meu querido, talvez você não veio aqui, mas está precisando desse cuidado de Deus. Quero colocar a sua vida diante do trono de graça de Deus, porque Ele tem tudo o que você precisa. Esses queridos que vieram aqui declararam que estão lutando e que querem de fato descansar. Uma das coisas mais difíceis, como já foi dito, é descansar em Deus, descansar naquilo que Ele se propõe a fazer por nós. Mas eu queria desafiar você a pensar sobre isso nessa semana, não somente hoje. Descanse de fato no Senhor. Permita que Ele seja o teu Deus. Permita que Ele abra as portas ou feche portas. Só saia quando Ele mandar sair. Só pare quando Ele mandar parar. Não faça nada que Deus não diga para você fazer. Deixe que Ele cuide plenamente da tua vida. Grandes coisas estão por vir, amém? Grandes coisas Deus tem para a tua vida, para a vida da nossa igreja, para todos que aqui estão nessa noite. Eu creio nessa verdade. Nós vamos orar agora, pedindo a bênção por esses queridos que estão aqui. E por você também, porque eu creio que cada um de nós precisamos desse cuidado de Deus. Então vamos orar. E eu gostaria, você que está aí, estenda a sua mão para esses queridos que estão aqui. Estenda a sua mão e você vai ajudar-nos a abençoá-los. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos dizer ao Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos socorrido e tem nos ajudado.
O Senhor tem feito por nós além do que pedimos ou pensamos. Pai, obrigado por esses queridos que vieram aqui à frente e declararam que eles precisam do cuidado do Senhor sobre suas vidas. Hoje mais do que ontem, amanhã muito mais do que hoje, porque eles dependem de Ti. E nós como igreja, nós queremos também caminhar em dependência do Senhor, desfrutando do Teu cuidado, permitindo que o Senhor trabalhe, que o Senhor venha agir nas nossas vidas, de maneira que a gente possa de fato descansar, que a gente possa realmente atender ao convite que o Senhor faz todos os dias para nós, para que a gente possa pegar o Teu jugo, o Teu fardo que é leve, o Teu jugo que é suave, e vivemos uma vida com maior leveza, com maior alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e nós queremos ter essa força que o Senhor mesmo é capaz de nos prover. Então, Pai, fortalece o Teu povo que está aqui nessa noite, que aquele que veio aqui, porventura, estava desanimado, que saia daqui encorajado pelo Teu Santo Espírito, que saia daqui crendo que o Senhor é Deus provedor, que o Senhor vai cuidar, porque o Senhor também protege, porque o Senhor também orienta. Tudo aquilo que precisamos, o Senhor tem para nos dar, e nós confiamos em Ti. Pai, muito obrigado por esse tempo juntos, por esse culto que passamos aqui em louvor ao Teu nome, em adoração ao Senhor. Pai, muito obrigado. Leve todo o Teu povo de volta para casa, debaixo dos Teus cuidados. Tudo isso eu te peço e agradeço, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Só passar para você rapidinho.